As ideias políticas e sociais do século XIX e os nacionalismos emergentes deram forma aos conflitos de classe nesse período. Sobre a conjuntura político-social do século XIX, responda. Letra A. Relacione liberalismo, romantismo e nacionalismo. Nós vamos começar analisando o liberalismo. O liberalismo ele está presente no pensamento iluminista do século XVIII e também vai estar presente no século XIX em forma de republicanismo, também dentro da perspectiva positivista. E esse liberalismo tem como base a ideia de que as pessoas têm o direito à liberdade de expressão, liberdade de culto, mas também, pensando do ponto de vista econômico, a não intervenção do Estado na economia, que é o liberalismo econômico, do ponto de vista político, o potencial de representatividade. Então há uma grande crítica às monarquias absolutistas, entendendo que as pessoas devem ter o direito de escolher os seus representantes e se candidatarem a postos de administração do poder estatal. A partir dessa perspectiva liberal, nós temos o advento do romantismo na literatura principalmente. E o romantismo vai trazer para os textos literários, mas para outras formas de arte também, essa perspectiva liberal. E essa perspectiva liberal representa muito bem o pensamento da burguesia, né? A burguesia foi a grande classe, o grande grupamento que encampou essas ideias liberais. Então nós podemos pensar o romantismo como parte da arte, principalmente na literatura, representando esses ideais liberais burgueses. E pensando os ideais liberais burgueses, nós caminhamos para o nacionalismo. Nós estamos no momento de formação de um Estado nacional liberal burguês, ou através de monarquias parlamentares, ou através de repúblicas, e esse nacionalismo ele vai acabar encampando também essa perspectiva liberal, principalmente no sentido de autodeterminação dos povos. Quer dizer, os povos têm as suas particularidades e o individualismo é uma das características presentes no liberalismo. Então, os povos têm as suas particularidades e, por isso, eles devem, dentro desse cenário de autodeterminação, criar um senso de nação que venha a representar tais particularidades. E, nesse sentido, dá grande ênfase do ponto de vista da cultura às particularidades em acordo com o liberalismo burguês. Com isso, nós conseguimos responder a letra A. Vamos agora para a letra B. Comente a evolução política da burguesia e do proletariado ao longo do século XIX, tendo em vista seus posicionamentos em relação à transformação na sociedade. Vale ressaltar que, no início do século XIX, ainda há uma luta contra o absolutismo monárquico. E dentro dessa luta contra o absolutismo, nós vamos perceber movimentos associados principalmente à Primavera dos Povos de 1848, movimentos que vão unir, no primeiro momento, a burguesia liberal, mais o proletariado ou o operariado. Então, nesse primeiro momento, nós temos dois grupos com interesses, a grosso modo, antagônicos, lutando contra um inimigo comum, que seria a monarquia absolutista. Com a vitória sobre a monarquia absolutista, nós começamos a ter um embate de interesses entre a burguesia liberal e o operariado. E, nesse sentido, a burguesia liberal vai conseguir assumir o controle das estruturas políticas dentro dos estados nacionais que estão ali se constituindo ou então que estão assumindo o controle sobre outros sistemas políticos, por exemplo, monarquia parlamentar e república. E, por outro lado, grande parte do operariado vai acabar caminhando para se tornar adeptos de ideias consideradas atualmente de esquerda, como, por exemplo, o socialismo, e, nesse sentido, tentar se organizar no contexto de luta de classe para poder reivindicar melhores condições de trabalho e de salário. Então, ao longo do século XIX, nós podemos entender que há uma mudança de posicionamento em relação às transformações evidenciadas nessa sociedade. Então, no primeiro momento, luta contra o absolutismo, e no segundo momento, pensando nesse conceito marxista de luta de classe, a burguesia liberal assumindo o controle do Estado e fazendo com que esse Estado se torne liberal burguês, e, por outro lado, o operariado caminhando para as ideias socialistas e, com isso, introduzindo aí dentro da luta de classe as expectativas de melhores condições de trabalho e melhores condições de salário. Com isso também respondemos à letra B.